achei interessante recordar aqui o livro da Peste de Camus. Eu li esse livro na minha adolescência, esse livro é um autêntico pesadelo, portanto, ou seja, a descrição que refere sobre as consequências dessa pandemia, mas só uns anos depois é que me explicaram que o livro era completamente simbólico. O que eu referia era, pura e simplesmente, o colaboracionismo da França com os nazis e a consequência que isso tinha relativamente a este tipo de situação. E punha em causa, precisamente, as nossas cedências relativamente às liberdades. E é isto, de facto, o problema que nós podemos pôr relativamente a estas questões. E é isto que me tem vindo a preocupar desde que esta crise começou. É que nós, quer queremos, quer não, temos uma Constituição que tem que ser respeitada, pura e simplesmente. Porque se não temos, porque se a Constituição não é respeitada, é pura e simplesmente para que já estamos numa ditadura. Eu recordo-me sempre do que disse uma vez Passos Manuel quando foi ao Parlamento. Nós exercemos a ditadura, violámos um sem número de normas da Constituição. Somos filhos da Revolução e a Revolução pode destruir tudo, tornar leis e Constituição. Portanto, ou seja, se nós permitirmos estas sucessivas alterações, nós corremos o risco de um momento para o outro, já não temos nada para nos defender. E temos visto aqui, no quadro desta situação, com o estado de emergência ou sem o estado de emergência, e eu devo dizer que politicamente o que se passou neste quadro me deixou muito preocupado, porque quando a situação surgiu, eu ainda sou do tempo, sou mais novo que a doutora Maria José Morgado, mas ainda me recordo dos tempos de 75, e recordo que nós tivemos um estado de sítio na região de Lisboa, portanto, ou seja, neste quadro, e que foi logo... Exatamente. Foi logo antes do 25 de novembro, foi criado o estado de sítio, temos com o país em guerra civil e foi decretado o recolher obrigatório. Portanto, ou seja, que era uma situação, as pessoas tinham que se fechar em casa com o estado de sítio e o recolher obrigatório, curiosamente só na região de Lisboa. Durou 8 dias. E o país estava à beira da guerra civil. Mas não foi nada parecido com isto. E aqui estamos apenas no estado de emergência, como se fosse uma questão pura e simplesmente menos grave que o caso do estado de sítio. E por isso o que temos visto, devo dizer que me tem deixado muito preocupado. Porque a verdade seja dita é que, primeiro, nós avançamos com o estado de emergência, era a única medida que podia ser tomada nessa altura. Mas o que foi feito no quadro do estado de emergência, a meu ver, colocou logo vários problemas de ordem constitucional. Em primeiro lugar, quanto à situação do âmbito das restrições. Houve uma série de restrições aos direitos que aparecia praticamente que tudo estava posto em causa, inclusivamente os direitos dos trabalhadores. Aquilo era um catálogo em que se restringia tudo e mais alguma coisa. E depois o que sucedia, no entanto, era que o governo, melhor dizendo, e aí o governo, eu recordo que o primeiro-ministro não queria decretar o estado de emergência. E não queria decretar o estado de emergência e queria invocar a tal lei da proteção civil de 2006, a lei 27 de 2006, para inventar aqueles estados de calamidade, de contingência e de alerta, que perguntaram outro dia a um constitucionalista, não vou dizer o nome, mas como é que eles distinguem? Isso é muito difícil de distinguir. Portanto, ou seja, neste caso parece que estamos nos sinais verde, amarelo e vermelho e ninguém sabe sequer para que é que isto serve em termos de indicações. Porque, de facto, face à Constituição, ou há estado de emergência e podem ser suspensos os direitos, ou não há e não podem ser suspensos. E, portanto, a ideia que criou o Primeiro-Ministro de decretar uma situação que não queria o estado de emergência, e percebe porque é que não queria, porque o estado de emergência dá os poderes ao Presidente da República, nos termos constitucionais, que é o principal responsável por isto, e coloca o Governo numa posição, de certa forma, subalterna. Porque o Presidente da República decreta o estado de emergência, tem que ser autorizado pelo Parlamento, o Parlamento tem que fiscalizar o que está a passar no estado de emergência, e o Governo tem uma posição que, nos termos constitucionais, fica mais apagada neste quadro. Mas o que se verificou foi exatamente o contrário. Porque o Presidente da República decretou o estado de emergência, o Parlamento foi aprovando e renovando o Estado, mas o que fez o Governo foi um decreto de regulamentar o estado de emergência, onde era muito mais abrangente que o enquadramento do próprio estado de emergência. E onde declarava, inclusivamente, uma situação espantosa, é que as violações aqui das medidas de confinamento constituem crime de desobediência. Isto num decreto do Governo. E eu devo dizer, que eu acabei de tomar conhecimento, que o Tribunal da Relação de Guimarães, no passado dia 9 de novembro, declarou inconstitucional o decreto do Governo, numa pessoa que foi condenada por crime de desobediência, portanto, ou seja, neste caso, por ter violado as regras do confinamento, e o que sucedeu, que recorreu para o Tribunal da Relação de Guimarães, e o Tribunal da Relação disse, não senhor, revogamos a condenação porque não há possibilidade de o Governo criar por decreto crimes de desobediência. Porque, de facto, se a gente lê o que diz a Constituição diz expressamente que os crimes, definição dos crimes, penas e medidas de segurança, não era que eu me digo na minha atividade de advogado, mas o que lá está expressamente é que isto é competência do Parlamento e não do Governo. Nunca se viu um decreto do Governo
criar crimes. Portanto, ou seja, no fundo seria, é uma situação, mas aconteceu sistematicamente no quadro do estado de emergência, sem que ninguém quisesse saber absolutamente nada. E deve-se dizer também que nós tivemos situações, que eu devo dizer, até tenho um caso de uma colega, que eu inclusivamente já solicitei até explicações sobre o caso, que uma colega aconteceu-lhe o seguinte: ficou em situação de confinamento. E como sabem, neste caso é-se vigiado pelas autoridades de saúde que dizem o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer, e ela diz: olha, eu vou fazer um teste amanhã e, portanto, obviamente vou sair de casa para fazer o teste e vou-me declarar para deslocar para fazer o teste. E quando quis fazer o teste, decidiu parar no seu escritório, onde vive, onde trabalha sozinha, portanto não há mais ninguém no escritório, a não ser ela, para ir buscar uns processos. Ora bem, foi buscar os processos ao escritório, teve uma denúncia porque a viram entrar no prédio, chegou a GNR, levou-a detida pelo facto, por crime de desobediência e processada nisto. Em flagrante delito, porque ela, pura e simplesmente, saiu e mostrou que o escritório ficava no caminho para casa. Portanto, a única coisa que ela fez foi para poder trabalhar em casa e ir lá buscar uns processos no escritório. E foi levada pela GNR ao posto, identificada, constituída arguida por crime de desobediência. Portanto, nós estamos a atingir, às vezes, uma falta de senso que não tem nome no quadro deste tipo de situações. E isto, por esse aspecto, levou-nos a questão com bastante preocupação. Deve dizer-se, por exemplo, isto é uma crítica que eu tenho a fazer, porque no quadro do estado de emergência teve que ser a Ordem dos Advogados a reagir, porque mais ninguém reagiu contra estas medidas. E eu devo dizer que isso me choca, porque os decretos do Sr. Presidente da República, que declaravam o estado de emergência, diziam: a Procuradoria-Geral da República e a Provedoria de Justiça estão de prevenção absoluta durante o estado de emergência para reagir contra qualquer lesão dos direitos dos cidadãos. Ora, a Procuradoria-Geral da República e a Provedora de Justiça têm competência para poder suscitar a fiscalização da constitucionalidade das leis. E, designadamente, muitas destas medidas colocam sérios problemas de constitucionalidade. Quantas vezes se solicitaram? Nenhuma. Portanto, ou seja, neste âmbito. E quando tivermos situações, como o caso dos Açores, que eu devo dizer que achei a situação extremamente escandalosa, até tive protestos de deputados dos Açores pelas declarações que fiz, mas é com isso que eu durmo melhor, porque de facto a situação era absolutamente inqualificável. Que é uma pessoa que chega a um território, que é um território nacional, portanto, ou seja, neste caso, ainda uma região autónoma, um território nacional, venha de qualquer parte, quando o estado de emergência diz não pode quebrar a contiguidade territorial no nosso país, e é sujeito imediatamente a uma quarentena forçada presa num quarto de hotel. Portanto, ou seja, o que significa neste âmbito é que a pessoa que foi presa no quarto de hotel tinha casa nos Açores. Portanto, ou seja, que esta é a situação mais espantosa que existe, mas não o deixaram ir para a sua própria casa. Quando chegou lá, e ainda era um piloto de avião e tudo, chegou a um território, é fechado no quarto de hotel, tem uma situação de quarentena, está bem, está no hotel, mas é coisa. Esse tipo de situação nem numa prisão ocorre. Porque a pessoa é fechada no quarto, levam-lhe a comida ao corredor, não é ao quarto, põe um saco à porta, portanto ele tem que levantar a comida e tirá-la do saco, e não lhe limpam o quarto, deixam-lhe os produtos de limpeza e uns lençóis se ele quiser, para ele próprio limpar o quarto e colocar os lençóis, isto durante 15 dias, em que a pessoa fica fechada num quarto de hotel. Bom, até, como disse o Tribunal, até os presos têm direito a ir ao recreio. Portanto, ou seja, por amor de Deus, estamos a atingir uma situação que foi colocando quanto a esta questão. E deve dizer-se, eu na altura fui avisado por um senhor magistrado residente nos Açores do que estava a passar. Disse que, olha, eu próprio gostava de interpor um habeas corpus, mas acho que deve ser a ordem ou um advogado a fazê-lo. E, de facto, nós fizemos intervir a nossa Comissão de Direitos Humanos e soubemos que um colega nosso, o Dr. Pedro Gomes, já estava a preparar um processo de habeas corpus quanto a esta situação. E, de facto, ele interpôs o habeas corpus, justificando este tipo de questões. E o que sucedeu foi que o habeas corpus foi julgado por procedente, portanto, neste quadro, mas o facto do habeas corpus ter sido julgado procedente não soltou o cliente dele apenas, porque tinha efeitos, como sabem, o habeas corpus só tem efeitos num caso concreto, aquele que o advogado patrocinou. Não, soltou 300 pessoas. Porque o Governo Regional mandou imediatamente libertar todos os que estavam detidos nos hotéis, em consequência do habeas corpus que foi decretado por um tribunal. Ora bem, isto mostra bem a falta de consciência total da ilegalidade absoluta que estava a ser praticada quanto a este tipo de medidas e que, de facto, é uma situação perfeitamente extraordinária. E devo dizer, ainda por cima, mas enfim, é tarefa dos advogados lutar contra este tipo de situações, e esse nosso colega
até foi atacado numa homilia pelo bispo dos Açores, nas festas de Santo Cristo, que veio dizer que ele tinha atuado contra a vida e que tinha havido um triunfo do legalismo sobre a vida das pessoas, porque, no fundo, a vida das pessoas é ficarem presas fechadas nos hotéis. Isto não pode ser. Como é evidente, nós temos que tomar medidas relativamente a este tipo para evitar este tipo de situações. Portanto, este quadro, devo dizer que depois, quando nós saímos do estado de emergência, eu devo dizer que a situação ainda ficou pior, a meu ver. E isto é que eu acho que, e por isso eu tenho mixed feelings sobre o estado de emergência. Porque o que se passou... Continuam-se a fazer o mesmo. Exatamente. Continuou-se a fazer exatamente o mesmo, sem qualquer cobertura a nível, neste caso, parlamentar. Porque o que tivemos foi... Usasse a Lei de Proteção Civil de 2006, a Lei 27 de 2006, que obviamente não foi pensada para uma situação deste tipo, embora eu tenha algumas dúvidas também que se deva mudar a Constituição ou fazer umas leis para a pandemia, porque acho também nestes casos que os Estados Unidos é que mudam a Constituição com muita calma e muita serenidade, porque tem que ser aprovado por 2/3 das duas câmaras e ratificado pelos 3/4 dos Estados. Aqui, pelos vistos, a Constituição muda-se em qualquer altura e os problemas são sempre a Constituição e depois, no fim, acabamos por não ter nada que nos proteja. Mas, neste quadro, precisamente, o que estava a passar, após termos saído do estado de emergência, o que se passou foi ainda mais grave. O que se passou foi que, com base na Lei de Proteção Civil, o Governo fez resoluções do Conselho de Ministros a decretar exatamente a mesma coisa. Encerramento de estabelecimentos, cercas sanitárias, e chegou só ao ponto de proibir toda a gente sair do Conselho. O que é das medidas que eu acho a coisa mais absurda que existe. Porque se perguntam o seguinte assim, então... acabou de dizer a dona Ursula von der Leyen que não há fecho das fronteiras europeias internas. Mas então há fecho dos conselhos? Bom, então devemos estar a brincar com certeza, relativamente. E depois o resultado disto tudo foi colocar a polícia nas saídas do Conselho, portanto, os desgraçados que foram na área metropolitana para sair e para entrar, tinham que estar com as declarações, toda a gente tinha que passar declarações, eu próprio na ordem tive que passar declarações para todos os nossos funcionários e até para advogados, a dizer que se podiam deslocar, quando o resultado é que depois é criar filas de 4 horas para as pessoas saírem e entrarem, sem que eu veja nenhum que isto afete qualquer coisa em termos de vírus. Portanto, isto estamos numa situação que parece, de facto, excessiva quanto a este tipo de medidas. E agora, precisamente por isso, voltou-se ao estado de emergência. Mas aqui mentiu-se, e devo dizer, mentiu-se aos portugueses de uma forma flagrante. Foi dizer o seguinte, não, vamos fazer um estado de emergência, porque obviamente já toda a gente percebeu que os tribunais não estavam a alinhar naquilo. Houve alguns tribunais que alinharam, como o Supremo Tribunal Administrativo, que aqui citou, mesmo assim com o voto vencido, mas a esmagadora maioria dos tribunais estava a dizer ao lá que não queremos nada, que isto não, nós não aceitamos colocar esta situação. Como costuma dizer, ainda há juízes em Berlim. E, portanto, neste quadro, o que se passou foi, de facto, se viu, não temos cobertura para fazer isto, porque nós estávamos a fechar os olhos. Que é o seguinte aqui, o que se passou foi que os órgãos de soberania, o Presidente e o Parlamento, estavam a deixar o Governo fazer o trabalho sujo. Por isso, simplesmente, foi a situação que se passou. Colocou-se, neste caso, a seguinte questão. Esta Lei da Proteção Civil justificava que resoluções do Conselho de Ministros, que são regulamentos, não são outra coisa, que não são sujeitos à fiscalização pelo Parlamento, porque são estabelecidos no quadro da competência regulamentar do Governo, não são sujeitos à promulgação pelo Presidente da República, mas ao mesmo tempo restringiam todos os direitos das pessoas. E nós tínhamos constitucionalistas na televisão, que eu deitava as mãos à cabeça. Eu costumo dizer que às vezes o direito constitucional tem uns mistérios enormes, por vezes não tem nada a ver, já não tem nada a ver com o que diz a Constituição, mas isso, enfim, isso é um problema. Mas diziam, não, isto é perfeitamente constitucional. E o estado de emergência é o que faltava. Não, é possível decretar recolhas obrigatórias, mesmo sem estado de emergência, sem nada que se pareça, estamos sujeitos a situações destes. Bem, isto é perfeitamente absurdo se quer defender uma tese destas. E, portanto, mas aí percebeu-se que, por muito sulcável, aliás, eu devo dizer, há uma polémica interessantíssima do Dr. Vital Moreira, que a propósito deste caso da colega nossa que foi impedida de circular entre os conselhos, nós citámos a Constituição notada dele que diz que a liberdade de circulação entre conselhos não pode ser restringida a não ser em estado de emergência. Diz ele expressamente, preto no branco, na Constituição, e até diz de estado de emergência que deve ser decretado designadamente em situações de epidemia. Portanto, no fundo, isto está lá preto no branco. Ele diz, como ele defendia o contrário, parecia dizer, eu digo isto na Constituição, mas no outro lado qualquer que não diz onde, digo uma coisa em sentido contrário. Portanto, ou seja, no fundo, estamos a ver um pouco como é que as coisas funcionam e estão a funcionar nesta questão relativamente a este problema. Portanto, isto parece-me, como disse, o que está a passar de uma gravidade extrema em termos de proteção dos direitos constitucionais das pessoas. E por isso, o que me parece relativamente a esta questão, e eu
que eu acho que deve ficar muito preocupado, muito convicto nas nossas mentes, é de facto o seguinte: nós não podemos estar, pura e simplesmente, dizer que tivemos uma pandemia e fizemos tudo, mas ao mesmo tempo destruímos os nossos valores fundamentais. Porque eu vi, e posso dizer, nós podemos comparar-nos com a China. Há dias passou na SIC, não sei se vai ser repetido, um programa chamado Toda a Verdade, que contava o que se passou em Wuhan. Portanto, ou seja, logo que se colocou a situação da China. Eu devo dizer, quando vi as tão baixas taxas de contaminação na China, que houve a partir de certa altura, comecei a pensar que estavam todos a mentir relativamente às contaminações que tinham. Mas a verdade é que o que fizeram em Wuhan foi uma situação impressionante relativamente ao abuso dos direitos das pessoas. Porque se alguém era contaminado, eles chegavam a casa, atiravam a pessoa, chamam toda a família a 7 chaves concorrentes nas casas, selavam a casa e atiravam as pessoas para... vinham pessoas que as tiravam com fato de escafandro, atiravam-nos para dentro de caminhonetas, tivessem que estar, tivessem, e tiravam-nos para os hospitais. Construíram 2 hospitais em 2 semanas para colocar as pessoas todas nessas condições. Mas a brutalidade com que isto se trata, e relativamente a pessoas que estão doentes, e portanto nesta situação deviam merecer alguma comiseração pelo estado da doença, até porque a doença é gravíssima, quando atinge as pessoas neste quadro, não. Era por isso simplesmente colocar e fechar e colocar numa situação. Ora, eu acho que nós temos que ter alguma humanidade em tratar as pessoas doentes. E temos que, no fundo, não levar a que a nossa sociedade seja absolutamente destruída quanto a isto. E devo dizer, fiquei muito impressionado na altura disso. Bem, o controle que a China fez é impossível fazer na Europa, porque nós temos direitos fundamentais e constituições a respeitar. Bom, teremos ainda? É essa pergunta que eu deixo e, no fundo, que coloca nesta situação. Muito